difíceis, mas Deus está no controle de tudo, glória a Deus. E para você que está aí do outro lado do canal do YouTube, né? No programação dos irmãos em Cristo em Tietê, que você também possa ser alcançado pela palavra, pela parte que Deus tem reservado para nós dessa vez. Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Salmos 16. Depois você deixa aberto também em Gênesis capítulo 3. Louvado seja Deus. Salmo 16, versículo 1 e 2. Se não tem a palavra Bíblia, isso pode auxiliar. Oh, glória a Deus. Aqui no Salmo 16, versículo 1 e 2, fala assim: guarda-me, meu Deus, porque um dia eu te digo, diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, e serão a ti somente. E agora em Gênesis, no capítulo 3, vamos ler apenas um versículo, é o 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar na terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, Jesus? Então, eu queria me ater apenas nesses dois livros, alguns versículos, meditarmos um pouquinho. Vamos falar da oração de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, pelo poder da Tua palavra e da presença do Teu Espírito Santo, Pai, nos rendemos a Ti, ó Deus. Queremos nos ater somente, ó Pai, a Ti nessa noite e declarar a possibilidade de sermos alcançados, ó Pai, através da palavra, através da unção do Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, declarar a nossa fé diante de Ti, expressar o sentimento da adoração somente a Ti, Senhor. Sabendo que dias, Pai, contrários irão nos alcançar. Mas sabemos também que o Senhor está no controle de tudo, Pai. E nós sabemos que a Ti pertence, Senhor, as revelações que nos foram dadas por Ti, Pai. Nós queremos ser ministrados, pastoreados por Ti, ó Deus. Queremos declarar nossa fé envolvida com o Teu nome sagrado, aquele que desceu do céu, aquele que veio em figura humana para nos alcançar através dessa tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Fala conforme o Senhor colocou no meu coração a Tua palavra. Que nós possamos ser repartidos nessa noite na unção do Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Todos dizem amém? Bem. Irmãos, interessante a gente sair do Salmo, a gente já está no Velho Testamento, mas Deus foi me levando um entendimento. E Deus me deu um entendimento de que o Senhor, Ele é o caminho perfeito. Deus é o nosso caminho perfeito. Então eu fiquei meditando, e Deus me levou aqui no Jardim do Éden, né? Quando Ele fez aquele jardim secreto, aquele jardim fechado. Coisa mais linda que poderia existir. E eu falei, como o caminho de Deus é perfeito. Ele começou na perfeição. Sem merecimento algum nosso. Viríamos depois. Mas eu fiquei pensando aqui, ó. Ele criou todos os animais, a natureza, fez o homem e a mulher inocentes. Olha aqui, irmãos. A imagem de Deus criou, está lá em Gênesis 27. Homem e mulher os criou para a obediência da sua adoração.
Nós somos criados, irmão, primeiramente, para a obediência, a adoração, para a glória de Deus. Deus nos fez para a sua glória. E eu fiquei pensando aqui, interessante que ele não fez um caminho de escape. Olha, Deus fez um jardim secreto, fechado, mas ele pôs caminhos de fuga. Pelo contrário, ali era um lugar tão maravilhoso que não precisava fugir dali. Era para ficar eternamente ali. Mas, como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quando o homem pecou, ele expulsou o homem daquele jardim, para que ele não perdesse a salvação. Então eu fiquei pensando aqui, o jardim secreto, onde havia vida pela primeira vez. O homem ia viver para sempre, até os dias que Deus desse para ele. Então eu fiquei pensando que Deus também tem tudo isso, ele já fez aqui, Deus teve que gozar da vida com a sua companheira, fundou a mãe de filhos. Mas dentro desse contexto todo apareceu um elemento aqui para tirar a paz daquele casal. Olha, irmãos, olha esses dias que está sendo vivendo agora. Quantas pessoas tirando paz uma da outra, fala a verdade. Quantas pessoas correndo de um lugar para outro sem paz. Mas no contexto dessa palavra, foi o inimigo das nossas almas, inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus, que intercedeu, tirando eles da presença daquele jardim tão glorioso. O jardim do Éden. E nós sabemos aqui que antes eles eram inocentes, agora se escondendo de Deus. No versículo 9, nós vamos ver que Deus, na virada do dia, chamava por eles. Então eles estavam olhando no dia que quando Deus estava perguntando onde estás, eles se esconderam. E haviam pecados. Quantas pessoas estão se escondendo de Deus nesses últimos dias agora? Fugindo de uma realidade. Fugindo de uma situação. Porque muitas vezes não querem responsabilidade diante de Deus. Não é fácil ver isso. Não é fácil. Os dias estão passando muito rápidos. E quanto mais passam os dias mais rápidos, mais a volta de Jesus se aproxima. Posso ouvir embora? Quanto mais rápido os dias passam, a volta de Jesus se aproxima mais rápido. É uma ligação direta. João capítulo 10, versículo 10, que fala: o ladrão veio senão para matar, roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação eterna, em Jesus. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida está nos filhos de Deus, Jesus Cristo, meu Deus, nosso Salvador. E aqui, irmãos, ele veio buscar o que havia perdido, que o diabo havia roubado. Olha, tudo aquilo, aquele presente, aquele pacote maravilhoso que Deus havia dado. O inimigo entrou e roubou tudo. Nos tirou do caminho da glória, do jardim da glória de Deus, do jardim secreto, a graça do Senhor Jesus Cristo. E empurrou o homem para o sacrifício da morte. Sabe, querido? Então, eu fico pensando aqui, quanta coisa poderia ter sido evitada se houvesse obediência. Foi falado aqui de obediência. E nós, como pessoas já maduras, né? Olhando aqui, a gente vê uma comunidade madura, né, na palavra. A gente percebe que nós estamos um pouco à deriva. Com maturidade, mas um pouquinho à deriva. Às vezes esquecendo de coisas que poderiam ser lembradas e lembrando de coisas que não precisavam ser lembradas. Então eu fico pensando aqui que Jesus Cristo foi enviado para trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Mente, corpo, alma, espírito. É uma obra completa foi feita. A obra foi feita completa. E para nos devolver para o Pai. Ele veio, fez a obra e nos devolveu para o Pai. Posso ouvir glória? Ele teve nós quebrar, mortos, em delitos, ofensas e pecados. Ele nos renovou, nos fez de novo e nos devolveu para o Pai. Abra aí em João, capítulo 17, versículo
12. Louvado seja Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, aqui, ó, no versículo 6, ó, ele fala: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Era um Deus que me confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra, Senhor. Somos nós, querido. Ó. Nós temos guardado a palavra. Ainda que com algum sacrifício, alguma dificuldade, mas nós temos guardado a palavra do Senhor. E seguindo aqui essa palavra, irmãos, decorrendo aqui a palavra de Deus, é João, capítulo 17, essa oração sacerdotal, vamos lá, em João, vamos ler alguns versículos. No capítulo 17, do 12, que nós já lemos, do 6 que nós lemos, né? Eu não marquei aqui, mas está aqui, ó. Nós lemos o 6. E agora vamos ler o 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Está vendo? Porque eles tenham transmitido as palavras que me desse e eles receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, crendo que tu me enviaste. E é por isso que eu rogo, não pelo mundo, mas para aqueles que me deste, porque são teus. Deus deu ao Filho, o Filho nos reconciliou e devolveu para o Pai. E agora, aqui no 19, fala assim: olha, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui é uma unidade, irmão, da comunidade. E no 10 que nós lemos, né? No 11 fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou dar junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. O versículo 12. Quando eu estava com eles, guardavam-os no teu nome. Me deste. E protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto para o mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Amém, Jesus? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, o que nós vamos aprendendo aqui dessa palavra? Que Cristo Jesus veio fazer a obra completa em nossas vidas. Ele não olhou circunstância. Ele não olhou algo que poderia fazer com que ele parasse no caminho. Ou acontecesse alguma coisa desconhecida. Não. Olha o que ele passou. Já foi falado aqui esses dias nas mensagens tudo. Uma verdadeira ignominia, uma vergonha completa ali na cruz do Calvário. Mas ele não olhou para isso. Ele se entregou, né, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, tá? Glorificando, exaltando o nome do nome de Deus, o que nós aprendemos aqui, ó? Voltando para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era tão maravilhoso que não tinha necessidade de sair de lá. Por isso que Deus expulsou eles, né? Para que eles não pecassem ainda mais ou fosse algo terrível. E tinha do bom do melhor. Primeiro, tinha o quê? A presença de Deus. Posso ouvir glória? Ô, irmão, quando nós temos aqui a presença de Deus, é o mesmo Deus, o mesmo sentimento, a mesma palavra, fora do tempo. Olha aqui, ó. É a mesma palavra aqui, ó. Deus, e o que a presença, tinha a glória de Deus envolvendo aquele casal. Com todas as bênçãos daquele jardim, estava presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos nesse mistério, irmãos. E quantas coisas de ruim aconteceram, E aqui, irmãos, ó, totalmente diferente dos nossos dias. Hoje nós precisamos sair daqui. Exatamente. Nós precisamos sair daqui, amados. E Deus está preparando. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, nós estamos no caminho da cruz agora, olhando para o alto, porque de lá vem a nossa redenção, e Ele tem nos preparado nesses dias que antecedem a sua volta. Alguns se preparando um pouquinho mais, outros menos, outros mais ou menos,
mas é o corpo de Cristo que está sendo preparado. Era essa a igreja do arrebatamento. E olha, nós podemos ser a igreja do arrebatamento. Posso lembrar que ele voltará a qualquer momento, nós não sabemos. Então, o que nós vamos descobrindo aqui? Ó? Precisamos urgentemente encontrar esse novo e vivo caminho. Isso também abriu o caminho para nós. Ele fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Subiu para a glória, abriu o céu para nós. O primeiro homem a entrar no céu lá tem um ano assim. Cristo Jesus, nosso Salvador, está esperando por nós agora. A nossa performance. E eu e você, nós, igreja do Senhor. E através de Cristo Jesus aqui, ó, ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, quer dizer, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser vida em Cristo Jesus. É por isso que essa palavra nos leva a viver a vida de Cristo. Quando nós vivemos a vida de Cristo, ele compartilha conosco o seu sofrimento para que nós possamos aprender, compartilhar também o sofrimento dele, fazendo o quê? Levando a mensagem, a palavra, levando o que? Amor, fazendo visitação, enfim, fazendo aquilo que ele colocou no nosso coração. E aquele que Deus diz, eu sou o caminho que te leva para a eternidade. Eu fico pensando aqui quando Deus falou para Josué, santificai-vos, porque amanhã vos farei maravilhas bem próximas. E o irmão falou da santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas bem próximas. Capítulo 3, versículo 5. De Josué. E aqui nós temos o quê? Vida eterna amanhã, garantida. Hoje nós santificamos, amanhã já temos garantido. Aliás, nós já temos. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos consagrou, nos envolveu e agora nós estamos aqui esperando essa grande redenção que está. E a gente precisa santificar para hoje, irmão, porque amanhã nós vamos tomar posse na vida eterna com Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Desde o Velho Testamento, passando pelos patriarcas, profetas, até chegar no Novo Testamento, a santificação é uma coisa importantíssima para o Filho de Deus, para os filhos de Deus. E aqui, irmãos, hoje, Cristo é a nossa arte, na nossa aliança, na nova aliança aqui, ó. Por isso ele vai na frente em tudo, irmãos. Cristo na frente. Sabe, eu fico pensando que ele veio lá dos céus. Primeiramente, ele veio dos céus para uma semente santa para nos dar a semente da salvação. Ele passou, desceu, passou pela cruz, entrou no céu como precursor e nos espera agora na glória. Ele é o nosso administrador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso tudo, irmãos. Ele é a nossa válvula de escape. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, tudo isso, Cristo ele fez primeiro por nós. E nós vamos seguindo. Ele entrou no caminho da cruz, agora ele nos colocou no caminho da cruz. Ele passou o sofrimento, nós não estamos passando, irmãos. Coisa interessante, né? Ele passou no caminho da cruz, passou por tudo aquilo, pela via dolorosa, tudo aquele sofrimento, sem murmuração alguma, por mim, por você, por nós. Primeiramente para o Pai. Sabe, eu fico pensando assim profundo, irmãos. O que significa uma pessoa ter um amor tão grande desse, um perdão tão grande desse. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Simples agradecimento. Sabe, então, eu fico pensando que nós precisamos melhorar um pouco a nossa performance. Pouquinho, pelo menos. E eu começo, e eu aprendo uma coisa aqui, que Satanás, ele tirou do caminho da glória o primeiro Adão. Os primeiros que passaram a conviver naquele lugar, naquele jardim. Ele não tirou da glória
do reino de Deus e colocou no reino da morte, reino de Satanás, império das trevas. Olha que coisa. Por um homem fez tudo isso. Primeira coisa. Mas por um homem também veio tudo aquilo contrário do que havia acontecido. Ele nos tirou do caminho de andar livre, de onde nós estávamos, do reino de Satanás, do reino das trevas, e nos levou ao reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, fala, versículo 13. Então, o que nós aprendemos? Que nos libertou do império das trevas, transformou para o reino do Filho do seu amor, para vivermos agora o quê? A vida de Cristo. Se nós não estivermos aqui, não vivemos a vida de Cristo, não passamos por aqui. O irmão sempre fala, se você leu o Velho Testamento e não encontrou Cristo, você não leu. É a mesma coisa. Se nós estivermos na casa do Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo, e nós não enxergamos que Cristo, ou percebemos que Cristo está em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós não recebemos, não passamos, não vemos, e não enxergamos, e não percebemos. Então aqui, irmãos, para nós vivermos essa vida de Cristo no caminho da vida, precisamos do que? Uma palavra já foi falada aqui nessa noite. Obediência. É o que não aconteceu lá agora. Lá houve desobediência. Mas o assunto agora é obediência. E através da obediência do Filho de Deus, ele teve que passar pelo caminho da cruz, caminho da morte, em nosso lugar, irmãos. O que nós merecíamos com isso? O que nós merecemos? Nada. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos amou primeiro. E nesse grande amor, Ele se derramou para o Pai e para nós, igreja. Sabe? Então eu fico pensando aqui, para quê? Para que Ele nos atraiu, Ele mesmo, e nos reconciliou para Ele mesmo. Ele nos atraiu na cruz e nos reconciliou consigo mesmo. O que resta para nós agora, irmãos? Colocar diante do Senhor uma grande adoração, uma adoração que está no nosso coração transformado para que Ele possa receber a nossa adoração, o nosso agradecimento. Para quê, irmãos? Porque eu e você, nós, igreja, comprados pelo sangue do inocente, pudéssemos estar guardados para o último dia e termos lá na glória esse âncora forte, esperando por nós. Ele tem um salva-vidas, irmãos. Esse âncora forte tem um salva-vidas. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que veio lá em João 12 para que ele veio com uma semente, né? Se aquela semente não morresse, ficaria só. Mas aquela semente que morreu produziu frutos, muitos frutos. Olha aqui nós aqui. É gostoso a gente saber que a palavra de Deus, ela teve aqui um lugar de espaço em nós. Pelo menos nós que estamos aqui. Quantos passaram por esse processo? Foram alcançados, mas deixaram não. Sabe? Então eu fico pensando aqui como Deus é maravilhoso. O caminho de Deus é perfeito, irmãos. Ó. E essa é uma grande verdade, temos uma tão grande negligência, de uma negação. Irmãos, o mundo está negligenciando, está negando a essência de Cristo. Principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor. Estudando, lendo, olhando, orando, a gente vai percebendo que o mundo já está maligno realmente. Às vezes a pessoa fala, mas será que é verdade? É. Verdade. E diante dessa verdade aqui, há uma dormência, uma insensibilidade das coisas celestiais, queridos. Estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, fala a verdade. Nós estamos em maiores de idade, porém, na comunidade, pessoal. Estamos vivendo dias terríveis dentro de um ciclo de horrores. É o que está acontecendo no nosso mundo atualmente. E nós não podemos perder essa percepção. Precisamos nos ater às coisas espirituais para que elas se revelem em nosso coração para os últimos dias agora, e nós possamos angariar na alma de alguns para o reino de Deus. E sabe aqui, irmãos, estamos vivendo esses dias aqui trabalhando. Esse é o retrato da igreja de Laodiceia, da igreja de Cristo Jesus aqui, nós estamos agradecendo a vida de Cristo pela obediência ao Pai. Isso aqui inclui na sua morte, dando vida a todos nós, através de um grande chamamento da eleição,
fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos fiéis, para sermos almas da promessa, para darmos frutos. Posso ouvir um grande? Nós somos chamados, irmãos, para darmos frutos. João quis dizer para ele, foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós, para que vós desfrutem e o vosso fruto permaneça. Não é dar fruto temporário, apodreceu, caiu, vai cortar, não, ponto. É dar frutos, muitos frutos, mais frutos e muitos frutos. Porque a volta do Senhor se aproxima. Nunca estivemos tão próximos, irmão, se me bem, da volta do Senhor como esse dia agora.